Aí você tem um jornal alemão falando que o Xi Jinping pediu à OMS para adiar o alerta. E, óbvio, depois vocês vão ouvir pessoas dizendo que o Terça Livre acredita em teoria da conspiração. Não, e veja bem, sinto não é um muito jornal alemão. É o relatório da inteligência do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha. Que bem inclusive lembrado. já está vendo nas ruas um movimento muito parecido como o brasileiro, da própria população indo às ruas indignada. Pois é. na Porque, Alemanha. meu amigo, a mentirinha durou muito, durou 2 meses. O Ítalo falou Agora, que isso ia acontecer. o povão tá entendendo a mentira em que ele caiu. E, meu amigo, a reação do povão, ela não é muito intelectualizada, não. O povão não vai chamar governador para debater, para falar sobre a OMS, sobre filosofia, né? A dona de um salão de beleza que quebrou, o cara que tem um comércio que quebrou, esse cara aí não vai querer ir lá para uma reunião coletiva, comunitária. Isso era esperado. A gente fala sobre isso desde o início aqui. Mentiram para a população. E eles ainda têm aí o Brasil, que eles têm uma vantagem larga, porque o Brasil, até o povão também entender que o Estado não é o papai bonzinho que dizem que é, vai demorar mais uma leva. Mas em outros países a realidade já está caindo. E o povão vai cobrar a fatura. Aí, Fernando, repito, né, aquilo que eu disse anteriormente sobre o Dr. Fauci. E aqui a gente conclui antes do intervalo. Coloca lá, Anderson. O InfoWars resgatou um vídeo do Dr. Fauci. Eu disse, né? Desce ali, Anderson. A gente não pode dar play no vídeo, mas o vídeo está ali no Twitter do Joe Rogan, na entrevista 60 Minutes, onde o Dr. Fauci, ele fala com todas as letras. Com todas as letras. Não existe razão para ficar andando com máscara. Repito, there is no reason to be walking around with a mask. Não existe razão para ficar andando com máscara. Não existe razão para ficar andando com máscara. Foi isso que ele disse. E ele ainda falou, agora nos Estados Unidos, as pessoas não deveriam estar andando com máscara. Right now, in the United States, people should not be walking around with mask. Aí o entrevistador fala, you sure? Sem certeza? Because people are listening really closely to this. Sem certeza? Porque as pessoas estão prestando muita atenção no que você está dizendo. Ele fala, no, there is no reason to be walking around with a mask. Não tem nenhum motivo para as pessoas ficarem andando com máscara. E aí? Volta lá naquele link, tem um tweet da US Surgeon General. Tem mais uma informação aqui. Desce lá. Vai descendo que eu vou te falar. Peraí, acho que foi demais. Sobe. Ali, esse tweet aí. Olha isso aqui, mano. US Surgeon General. Serious people, stop buying masks. Ou seja, sério, pessoal, parem de comprar máscaras. They are not effective in preventing general public from catching coronavirus. Ou seja, elas não são eficazes para prevenir as pessoas em geral de se contaminarem com coronavírus. But if healthcare providers can't get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk. Né? Ou seja, se aqueles que cuidam, né, da saúde, eles não tiverem acesso a máscaras para os pacientes doentes, isso aí vai colocar em risco a saúde dele, né, dos médicos e das comunidades. Ou seja... 29 de fevereiro de 2020. Ou seja, é aquilo que sempre foi feito na história da humanidade. Assim, quem ouve o Terça Livre já há algum tempo sabe disso, né? Quarentena existiu? O nome quarentena existiu? Existiu, mas a quarentena é para quem está doente. Exato. Você não faz quarentena de quem está bom. É para quem está doente, para o cara não passar. A máscara ela é muito mais eficaz para quê? Para quem está doente. Porque aí é óbvio que o cara vai tossir e não vai espalhar lá o negócio para os médicos que estão cuidando do paciente.
O médico usa também? Até usa. Mas é muito mais eficaz ou a pessoa que está doente usar máscara. Vocês já ouviram falar de um efeito chamado hipóxia? Rapidinho, esse tweet é do cirurgião geral dos Estados Unidos, tá? Ele é chefe das operações do corpo de comissionados do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Isso aí. Só pra lembrar aqui. Vai lá, continua, Max. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada hipóxia? Hipóxia é a falta de oxigenação, tá? Que é o que acontece se você ficar usando máscara, caminhando, fazendo qualquer tipo de exercício físico. Porque, naturalmente, o seu nível de oxigênio baixa, tá? A sua respiração ela fica mais, né, aguda, ela vai lá, você vai respirando assim, mais rápido. Então, o seu nível de oxigênio vai querendo, que aí você precisa de mais oxigênio para poder você ficar bem, né? Para você ficar bem oxigenado quando você está fazendo exercício físico. Natural isso. Só que quando você põe a máscara, você começa a respirar o seu próprio gás carbônico. Tá? Você está produzindo ali. Quando você está numa sala, você está parado, tudo, não vai dar nada, não tem problema nenhum. Não é disso que eu estou falando, tá? Antes que alguém venha falar besteira. Não, estou falando que não se usa máscara, por exemplo, para você fazer uma caminhada. Que isso pode dar o que eles chamam de hipóxia. Depois procura. Tá? Você pode dar uma deficiência de oxigênio para você. Ou seja, é muita irresponsabilidade o que está sendo feito, o que está sendo falado. Né? Essa notícia da Fiocruz, eu queria voltar nela antes do comercial, sim, porque ela é importantíssima. A Fiocruz comprovou que já existia transmissão comunitária de coronavírus 20 dias antes do primeiro caso. O primeiro caso registrado foi em 26 de fevereiro. Então, a gente está falando de 6 de fevereiro no mínimo. Eles, inclusive, acreditam que foi antes disso. Teria sido final de janeiro. Tá? Se você tem transmissão comunitária 6 de fevereiro, sabe o que isso quer dizer? Que acabou, meu filho. Não tem mais como controlar. Quando começa a transmissão comunitária, não tem como controlar. Acabou. Vai todo mundo pegar, a coisa vai se espalhar. Não importa mais o que você faça. É imparável. Eu repito, falo isso várias vezes. O vírus é uma força da natureza. Você não tem como parar. Uma vez que você tem transmissão comunitária, acabou. Não tem como mais o que fazer. E aí, mais de 30 dias depois, que você já estaria tendo transmissão comunitária, o vírus rolando solto para tudo que é lugar, mais de 30 dias depois, mais de 30 não, mais de 40 dias depois, você começa a querer fazer uma quarentena para parar algo que já estava largamente espalhado pelo país inteiro. Depois do carnaval, que tiveram milhões de pessoas reunidas, aglomeradas. Ou seja, não faz o menor sentido. E aí por que não teve as mortes que a gente está vendo agora antes? Se o vírus está rolando desde antes e ele é tão poderoso assim, ele é tão mortal assim, essas mortes que a gente está vendo agora, que está todo mundo se espantando, né? Elas teriam que estar acontecendo bem antes, sem ninguém entender o que estava acontecendo. Isso não aconteceu. Aí agora, quando você põe uma lupa lá imensa, né, nos casos, aí de repente parece uma coisa monstruosa. Nós já mostramos aqui, temos várias denúncias de várias pessoas por e-mail, né, de médicos do Brasil inteiro, denunciando mortes que estão sendo colocadas como Covid, que não são Covid. Às vezes não tem nada a ver. Aí o que isso começou a pegar mal, né? O cara estourou o pneu, morreu, botaram que foi Covid. Começou a pegar mal isso. Então o que eles começaram a fazer? O cara morreu, faz o teste para Covid. Se der positivo, ele morreu de Covid. O que é um absurdo, tá? O que é um absurdo. Isso não é ciência, isso não é científico. Porque, inclusive, os dados de óbitos do Covid desse ano não vão servir para a ciência estudar o vírus. Porque eles estão viciados. Porque uma coisa é você morrer com o vírus. Outra coisa é você morrer por causa do vírus. É muito diferente.
Uma coisa é o cara que, né, sofreu um acidente, como foi o caso, né? Esse caso existiu, isso é real, tá? Ah, mas ele estava infectado, um monte de coisa. Não. Então, quer dizer, você tem dados até viciados. Mas mesmo assim, ainda assim, se a gente fosse pensar nos dados que a gente tem, não são números estratosféricos no sentido do que havia até o ano passado, mais ou menos nessa época. E agora era o pico, né? Sim. Maio e junho era o pico de óbitos de gripe, pneumonia no Brasil. E lá em março eu falei, venham falar comigo em maio. Pois é. Então, é esperado que o número de óbitos agora vai aumentar. Mas aí você teria que ver até o final do ano para saber quanto que deu, né? Para realmente poder ter uma comparação e teria que ter um critério muito melhor para afirmar que a pessoa morreu por causa de coronavírus, por causa da infecção do coronavírus, que é algo bem diferente de morrer com o coronavírus. O número de infectados vai continuar crescendo, isso não é ruim. O próprio Alexandre Garcia fala isso nas lives dele, né? Isso é um número positivo, porque quer dizer que a gente está mais perto da imunização da população, ou seja, o ciclo do vírus vai acabar, né? Mais ou menos aí, os especialistas falam entre 60% e 70% da população infectada, o ciclo do vírus acaba.